Chansan Pema Gesaram Polayansen Shagin Drupnye Pemanjum Shesundrai Gordo Kandram Mampe Cornji Jesudadrupki Change Lavjir Sexo So Guru Pema Siji Hum Orjeng Nubchansan Pemai Gesar Ambolayansen Shagin Drupnye Pemanjum Shesundrai Gordo Kandram Mampe Cornji Jesudadrupki Change Lapjir Sexo So Guru Pema Siji Hum Sanje Chodan Sanchi Chonang Lan Janchu Bardu Jamsunchi Daigi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penji Sanje Drupaso Sanje Chodan Sanchi Chonang Lan Janchu Bardu Dani Chamsunchi Daigi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupaso Sanje Chodan Sanchi Chonang Lan Janchu Bardu Dani Chamsunchi Daigi Jinson Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupa So Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum 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 Om Ha Hum Benzara Pema Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Pema Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha 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 Hum Benzara
Benzara Guru Pema Siddhihum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siddhihum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siddhihum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siddhihum. Guru Pema Siddhihum. Om Ha Om Benzara 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 Guru Pema Siddhihum. Gate Gate Para Gate Parasangate Bunji Soha Gate Gate Para Gate Parasangate Bunji Não sei se dá para aumentar um pouquinho a luz aqui no meio para poder ver o rosto do pessoal aqui. Acho que melhora um pouco assim. Obrigado. Então, a gente tem esse tema que é das redes compassivas, né? Esse tema, na verdade, é um tema complexo, sabe? Ele é cheio de detalhes, assim. Na verdade, se a gente vai tratar as redes compassivas, a gente deveria também adicionar, junto com as redes, a noção das terras puras, das mandalas, né? Isso vem tudo junto. As redes, elas podem ser abordadas na perspectiva budista, né? Mas também na perspectiva dos vários tipos de componentes das redes. Então, a noção das redes não é que sejam redes de budistas, né, ou redes de instituições budistas. Elas são redes de pessoas com uma aspiração de criar um ambiente melhor onde elas vivem, né?
Mas eu vou iniciar e vou falar na perspectiva budista, como é que isso se coloca, né? Depois eu vou comentar um pouco numa perspectiva mais ampla também, né? Que não apenas na perspectiva de como que os budistas olham isso, né? Então, a noção das redes ela é complexa, porque ela inclui, obrigado, elementos que se referem à forma pela qual o Buda apresenta a noção de realidade, né? Então, as redes é uma forma de ativismo, uma forma de engajamento no mundo, mas não é algo que se distancia, por exemplo, das próprias meditações, dos estudos, das várias coisas. Não tem esse distanciamento. É algo totalmente integrado, né? Na perspectiva dos ensinamentos, como a gente olha por aqui, no SEB, na nossa linguagem, as redes corresponderiam a um meio hábil que surge dentro daquilo que a gente chama de bloco zero. Bloco zero é a ação no mundo. Eu não sei se vocês lembram bem dessa nomenclatura, né? Mas o bloco zero, ele está dentro de um contexto que define o que é o bloco menos 1, o 0, o 1, 2, 3 e 4. Nós temos esses blocos todos, né? Por exemplo, o que nós usualmente estamos conectados é o que a gente chama de bloco 2, que é os estudos que se referem ao que o Buda apresentou e também as práticas de meditação, os retiros, né, as várias instruções, assim, tudo isso é bloco 2. Bloco 2 está ligado a uma aspiração de nós mudarmos a nossa prática, de nós desenvolvermos uma compreensão melhor da realidade, nós transformarmos o nosso mundo interno, né? Então, o bloco 2 está focado por isso. A gente poderia dizer que começa com as 4 nobres verdades, o nobre caminho de 8 passos, inclui o Prajnaparamita, isso vai até o final do caminho. Dentro dos textos e das abordagens que a gente utiliza, mais adiante nós vamos, depois do Prajnaparamita, nós temos a Mandala Vajra, nós temos o Prajnaparamita em 8 pontos, né? E temos aí as bolhas, a Mandala Vajra, e depois disso surge a descrição e a apresentação dos ensinamentos do John Limpa, que corresponde à parte final, assim, né? Do John Limpa e também Mahamudra. Isso culmina com a descrição, indo ao ponto último, que é o reconhecimento do aspecto da Mandala Vajra, que se estabelece em todas as direções. Quando isso se completa, aparentemente o caminho termina, né? Esse é o bloco 2. Mas o bloco 2, ele dá origem ao bloco 3, que é quando nós, tendo localizado os aspectos os aspectos primordiais, aquilo que está incessantemente presente em nós, o aspecto mais profundo, nós descobrimos que esse aspecto mais profundo ele é um gerador de muitos meios hábeis e de muitas inteligências no nível de Sambhogakaya, que é um nível sutil. Então, no imaginário tibetano, surgem muitas diferentes deidades, muitas diferentes mandalas e meios hábeis de ação para benefício dos seres. Naturalmente, os mais conhecidos são Aryatara, como Tara Vermelha, né, que foi introduzido aqui no Brasil por Chagdo Rinpoche, meu mestre, e também Tjerezig, que é muito lembrado sempre, né? Mas aí nós vamos encontrar o próprio Prajnaparamita, vamos encontrar Manjushri, vamos encontrar Guru Rinpoche, e muitas diferentes deidades que simbolizam sabedorias específicas e formas iluminadas de olhar o próprio conjunto das experiências dos seres em suas múltiplas dimensões. Então nós olhamos também os 5 Jnani Budas, né, e as 5 sabedorias. Tudo isso pertence ao bloco 3.
Na sequência surge o bloco 4. O bloco 4 seria o conjunto de habilidades que brota desse bloco 3 e que nos permite retornar a uma ação direta no mundo para benefício dos seres. Então, isso corresponderia ao aspecto Nirmanakaya, né? Se vocês olharem, por exemplo, o Buda, ele atinge a iluminação, posteriormente ele vai manifestar então as múltiplas sabedorias em meio ao mundo, e ele vai se manifestar como um ser que tem um corpo mortal andando em meio às pessoas, né? Então isso seria o bloco 4, é o Nirmanakaya, o funcionamento em meio ao mundo. Esse funcionamento ele só é possível porque, em primeiro lugar, o Buda manifestou Dharmakaya, ou seja, o aspecto mais profundo e verdadeiro, aquilo que ele verdadeiramente é. Esse aspecto do Dharmakaya permite o surgimento do aspecto Sambhogakaya, que são os meios hábeis, as visões de vários tipos. E essas visões, elas terminam originando os meios hábeis para ação no mundo, que é o bloco 4. Agora, o bloco 4 atua aonde? Ele atua no mundo. Então, o bloco 4 se funde com o bloco 2. Desculpa, com o bloco 0. Então, o bloco 0 é quando as pessoas elas estão no mundo, mas elas não têm uma consciência sobre o que está acontecendo com elas. Elas não têm uma compreensão. Elas também não têm nenhuma desconfiança de que tem qualquer problema. É como se elas estivessem, na linguagem do Pierre Weil, imersos na normose. Elas estão bem e aquilo está andando assim. Elas têm alguns problemas, mas aquilo não parece que tenha qualquer profundidade maior. São as coisas da vida. Então a pessoa flui com boa vontade, mas não parece que tenha algum problema, né? Então esse é o bloco 0. As pessoas de bloco 0 e menos 1 são as pessoas que precisam ser ajudadas. Então, os Budas manifestam Nirmanakaya, manifestam um corpo mortal. Na visão do Buda Sakyamuni, ele diz um corpo de sonho para ajudar seres imersos em sonhos. Então, ele manifesta ele mesmo um corpo para ajudar os seres que estão imersos em seus sonhos. E nesses seus sonhos tem os múltiplos sofrimentos que as pessoas não chegam a perceber, assim, diretamente, né? Tem uma palavra específica para isso, que é dukkha. Na perspectiva budista, o sofrimento ele não é apenas aquilo que dói. Ele é, na verdade, a bolha de realidade onde as dores vão aparecer sucessivas vezes, né? Então, é uma situação que a pessoa não consegue escapar. Ela está presa num ambiente e naquele ambiente ela vai passar por muitas dificuldades. E mesmo que ela faça transmigrações, ela se desloque para outros ambientes, o sofrimento segue. Então, isso é a situação do bloco 0. Na maior parte das vezes, as pessoas no bloco 0 não se dão conta de que aquilo é uma situação difícil. Então, o primeiro ensinamento do Buda é a primeira nobre verdade. Ele trata justo do sofrimento, da situação dos seres. Aí ele vai explicar que os seres, eles estão naquela situação, mas isso é um software, na verdade. Isso não é uma realidade. Isso é um jeito de viver. É um jeito de olhar as coisas. E aí ele diz que se nós mudarmos a forma de nos relacionarmos e de vermos o mundo, o sofrimento cessa. Porque a nossa condição natural é sem sofrimento. Assim, o nosso sofrimento ele é construído sempre, ele está na dependência de situações artificialmente criadas. E na sequência o Buda explica o nobre caminho de 8 passos, ou seja, como que a gente faz para ir até o final disso. Quando a gente chega no final disso, a gente está no final do bloco 2. Né? Desse final do bloco 2 surge o bloco 3 com as qualidades, dali o bloco 4, que é onde nós temos a habilidade de retornar ao mundo e encontrar as pessoas no bloco 0 e no bloco menos 1 para ajudá-las. Né? As pessoas no bloco menos 1, elas se diferem das pessoas do bloco 0 porque elas não têm boa vontade. Elas não acham que beneficiar os outros é alguma boa coisa. Elas não acham que estabelecer boas relações
é uma boa coisa. Elas buscam um benefício imediato para si, mesmo que isso custe problemas para os outros, e eventualmente para si mesmo. Então elas não conseguem entender a causalidade, por exemplo, elas não entendem como que as ações produzem dificuldades, né? Então, o ensinamento principal para quem está em bloco -1 é a causalidade, os ensinamentos sobre o karma, sobre as consequências das ações. Assim. Aí quando as pessoas estão com isso mais ou menos arrumado, elas estão em bloco 0. Elas têm boa vontade de fazer boas coisas, mas elas estão presas nos seus universos. Então essa é a estrutura de blocos. As pessoas, de modo geral, no samsara estão sempre em algum lugar desses, né? Estão sempre em algum lugar. Aí tem o bloco 1, tem o bloco -1, o 0 e o 1. O bloco 1, ele se refere a pessoas que estavam no bloco 0, portanto, descobriram que no bloco 0, ou seja, nas suas vidas, existe a morte, existe a impermanência, existe a loucura, existe a separação, existe tristezas de vários tipos. Então, elas pensam que alguma coisa deveria ser feita. Isso talvez não fosse para ser assim. Talvez alguma coisa pudesse ser feita. Então, surgem muitos diferentes ensinamentos de diferentes tradições espirituais. Aí a pessoa descobre, estupefata, que essa é uma questão que muitos diferentes mestres já trataram, né? Jesus Cristo olhou isso, aí Lao Tse olhou isso, aí muitos mestres chineses, japoneses, coreanos, judaicos, cristãos e mestres xamânicos já olharam essas questões, eles deram ensinamentos, eles viram saídas para isso. Então a pessoa fica admirada assim, de ver essa universalidade de abordagens, e eventualmente a pessoa tem uma sensação de que há uma convergência entre essas abordagens. A pessoa começa a buscar uma convergência. Deveria ter alguma coisa que nos aproxima dentro disso, assim, né? Quando Jesus Cristo falou, de algum modo, ele deveria estar acessando algo que o Buda também acessou, que Krishna acessou, né? Então, que esses grandes mestres, eles viram coisas, e aquilo que há para ser visto numa dimensão profunda, com certeza tem que convergir, porque, enfim, não existem duas dimensões profundas, existe uma dimensão profunda. Então, as dimensões profundas, elas não são uma para cada tradição, elas são algo que pertence à nossa própria experiência. Então, a gente passa a intuir que é uma convergência das múltiplas tradições. Então, quando nós vemos essa convergência, a gente começa a adivinhar isso, a gente começa a ver mesmo, vai estudando diferentes tradições, começa a ver essa convergência, nós estamos praticamente no fim do bloco 1. Aí nós estamos num momento que a gente diz, ok, eu entendi, tem algo realmente extraordinário, é muito incrível que a gente possa viver uma vida dentro de uma perspectiva como se nada acontecesse, mas de fato há algo, muitos diferentes mestres apontam, e isso está visível. Agora eu intuo, eu vejo esse aspecto, né? Então a pessoa tem essa sensação e ela aspira, portanto, um método a partir do qual ela possa percorrer um caminho e atingir uma realização igual e ver o que os mestres viram, né? E atingir esse ponto. Então, nesse momento, quando a pessoa aspira um método, ela está entrando no bloco 2. Se ela aspirar um método budista, ela está no bloco 2, enfim. Mas ela pode naturalmente seguir por outras tradições, aí não está nessa nomenclatura budista, né? Mas a pessoa está seguindo o seu caminho em outras tradições. E mesmo que a pessoa siga em outras tradições, há uma união, há uma proximidade. Então, a gente termina se reencontrando em eventos interreligiosos, em atividades como atividade de rede, né, onde nós buscamos nos encontrar em bloco 0, mesmo que cada tradição tenha a sua nomenclatura para isso, bloco 0 é -1, e sonhar mundos melhores, segundo os quais nós podemos ajudar os seres e tudo melhorar. Então a gente não precisa seguir a abordagem budista apenas, nós podemos nos unir com outras tradições, aprender uns dos outros e nos articularmos de tal modo que a gente possa trazer benefício, né?
Então essa é a visão geral. Mas, na perspectiva budista, tem algumas coisas interessantes, assim, profundas, né? Que não são muito fáceis de explicar, né? Mas eu vou explicar aqui. Por exemplo, existe o caminho individual, né? Isso que eu estava descrevendo dos blocos é essencialmente caminho individual. Quando, por exemplo, a gente entra no bloco 2, aí nós vamos fazer meditação, aí se a gente seguir a estrutura dos ensinamentos das 4 nobres verdades, nobre caminho óctuplo, ou dos ensinamentos de Garabandha, que dialogam perfeitamente também, que é a visão, meditação e ação, ou se nós formos seguir sínteses como apresentadas por Dudjom Rinpoche, que era um dos mestres de Chagdo Rinpoche. Então, Dudjom Rinpoche, que foi também chefe da linhagem Nyingma, né? Ele é a continuação do ensinamento de Dudjom Limpa. Então, Dudjom Limpa se manifesta quando morre, se manifesta como Dudjom Rinpoche, que veio até o final dos anos 80. Ele se manifestou com vida até o final dos anos 80, né? E ele foi um dos mestres pessoais de Chagdo Rinpoche e de Gyatro Rinpoche. Gyatro Rinpoche, por sua vez, é o mestre do Lama Alon Wallace, que nos visita regularmente em Viamão, né? Então, são linhagens curtas, de grandes mestres próximos, assim, né? Então, Dudjom Rinpoche, ele introduz, como vocês vão ver na sadhana, ele traz esse ensinamento da iluminação da sabedoria primordial. Então, esse ensinamento da iluminação da sabedoria primordial é o eixo central do que nós fazemos. Se a gente quiser saber o que a gente faz no SEB, a gente trabalha a iluminação da sabedoria primordial. Então, na iluminação da sabedoria primordial, nós começamos com shamatha. Ou seja, a gente começa acalmando o corpo, acalmando a mente, acalmando as emoções. Depois, nós trabalhamos visão, ou seja, como que a gente pode ver o mundo de forma profunda. Visão, de fato, é o Prajnaparamita. Se eu quiser simplificar assim, visão é a maturidade do Prajnaparamita. E dos 8 pontos do Prajnaparamita, né? Isso vai até a estabilização da Mandala Vajra. Esse é o processo, assim. Essa é a visão. A meditação é tomar a visão, que é a mandala, e conseguir praticar a meditação mantendo a visão da mandala. Então, a estabilização da visão da mandala é a meditação. Assim. E a ação, que é o terceiro aspecto mostrado por Garabandha, a ação é nós podermos, onde nós estivermos nos movendo, manifestar mandala. Fruição é nós manifestarmos a mandala sem sequer precisarmos focar a mandala. A mandala está internalizada, então uma fruição natural da sabedoria. Então, assim, essa estrutura de Dudjom Rinpoche é shamatha, visão, meditação, ação, fruição. É assim. Isso é o caminho. Se vocês vão olhar com cuidado, vocês vão reconhecer que esse é um caminho individual, um caminho para alguém. A pessoa está seguindo essa direção. Quando nós estamos no bloco 2, examinando essas questões, a gente descobre a importância da bolha de realidade. Então, nesse momento, quando eu começo a falar sobre a bolha, eu começo a introduzir o tema das redes. Então, a conexão entre a prática individual e as bolhas, ela vai produzir a noção das redes. Eu vou explicar para vocês como é que isso se dá. As redes, por sua vez, são uma forma de ação em benefício dos seres, mas uma ação social, uma ação coletiva. Então, como é que essa questão coletiva, ela se insere na prática individual? Nós percebemos,
não só dentro do budismo, mas também na filosofia de Wittgenstein, isso está descrito, né? E também na perspectiva da física quântica de Niels Bohr, tá visível o fato de que quando nós pensamos, seja sobre o que for, nós temos um conjunto de referenciais que nós utilizamos. Quando a gente estuda a ciência, isso é muito claro. Por quê? Porque a gente percebe que na história da ciência, as visões de mundo foram mudando. Então, quando nós estamos dentro de uma certa visão de mundo, nós olhamos os fatos como representando diretamente essa visão que nós temos. Então vamos pensar assim, no período em que os astrônomos imaginavam que a Terra era o centro do sistema solar, para não dizer do universo inteiro, os movimentos dos planetas no céu eram muito estranhos. Eles observavam, mas como o movimento aparente dos outros planetas, ele estava misturado com o movimento do próprio planeta Terra, e o movimento do planeta Terra era imaginado inexistente, o planeta Terra estava parado, o que não estava. Então, quando a gente olhava um outro planeta, a gente pensava que o movimento que a gente via dele no céu era só dele. Mas, na verdade, não era só dele, era da Terra também. Mas nós víamos como se fosse só do planeta. Então, o movimento dos planetas no céu era muito estranho. O Sol também apresentava movimentos, a gente via o Sol se deslocando no céu. Quer dizer, até hoje a gente diz, o Sol se levanta a leste, se põe a oeste. É assim, né? O Sol passa inclinado, no inverno o Sol vai baixando, né? No verão o Sol vai subindo. É assim, a gente vê o Sol se movendo, a gente vê esses fenômenos. Quando a gente vê o Sol se movendo, nós estamos dentro de uma posição geocêntrica. A gente pensa parece que a Terra é parada. Por isso que a gente diz que o Sol se levanta a leste e se põe a oeste. Aquilo entra nos nossos olhos, né? Então isso é a bolha geocêntrica. Então, a bolha geocêntrica desapareceu há muito tempo, todo mundo já raciocinou sobre isso, né? Quando as pessoas, por exemplo, quando os astrônomos mudaram da visão geocêntrica para a visão heliocêntrica, de repente as órbitas dos planetas todas se arrumaram. Aí eles viram as órbitas dos planetas, os mesmos dados que eles olhavam, os mesmos números que eles computavam, agora tinham outro significado. Então a bolha de realidade diz respeito a isso, né? Os referenciais que nós utilizamos para pensar. Eu acho muito difícil nós vermos o Sol, a gente não vê o Sol se movendo no céu. Eu acho muito difícil. Isso significa que é muito fácil nós ficarmos presos em bolhas comuns. Muito fácil, né? Na verdade, quando a gente olha para o céu e vê o Sol se deslocando, a gente deveria dizer, olha, a Terra está se deslocando. Mas ninguém vê a Terra se deslocando, todo mundo vê o Sol se deslocando, né? Então, isso é uma bolha geocêntrica, né? Quando nós olhamos a bolha geocêntrica, a gente vê todos os planetas passando, né? Aí nós vamos dizer assim, por exemplo, agora Plutão está passando pelo signo de tal. Então nós olhamos o céu. E agora, então, Marte está retrógrado, ele foi para frente, agora ele está indo para trás. Não sei como que ele pode ir para trás, mas foi um pouco para frente, agora está indo para trás. É muito estranho isso, né? Por quê? Porque a bolha é geocêntrica. Assim, esse é o processo. Então, como que a gente descreve o mundo? A gente descreve assim, tem uma abóbada, nós aqui parados, tem uma abóbada. Nessa abóbada passam planetas, passam estrelas, passa o Sol, passa tudo. E nós estamos aqui olhando, parados, né? Esse é o mundo que a gente descreve. Quando a gente descreve isso, aí nós estamos descrevendo a nossa bolha de realidade. A gente vê isso.
Agora, pode ser que a gente esteja dizendo, não, o que a gente vê é diferente. A gente vê o Sol no centro e nós nos deslocamos. Essa visão parece mais complexa, né? Agora eu vejo, a gente não vê bem a Terra se deslocando, uma órbita elíptica. A gente não vê os outros planetas se deslocando. Tem que fazer uns cálculos aí para entender essa coisa. A gente não vê isso direito. Então as bolhas, elas dominam a nossa percepção. Assim. Quando, num nível sutil, estava falando do nível grosseiro, num nível sutil, nós estamos dominados pelo referencial da raiva, é natural que os outros surjam como inimigos. Esse é um ponto bem interessante, porque a raiva passa. Depois, quando nós estamos mais equilibrados, a gente olha a mesma situação, não entende o que a gente fez. A gente estava dentro de uma bolha, pessoal. É isso. Dentro daquela bolha, as coisas todas fazem sentido, referenciadas por essas emoções e por esses raciocínios que compõem, que constituem a própria bolha. Então a bolha é crucial, é muito importante. Tem alguns filmes que foram feitos sobre a bolha. Um deles que eu não cheguei a ver, mas eu comento sempre, é o Titanic. Aquilo é sobre uma bolha. Ela vai indo, vai indo, vai indo. É super bonito, assim, a pessoa bater contra um iceberg tomando champanhe. Assim, a pessoa vai com a champanhe até o último momento, assim, blim, bateu. Aquilo é maravilhoso. Se a pessoa tivesse consciência do que ia acontecer, a pessoa não estava com uma taça de champanhe na mão, ela já tinha pulado do barco, estava do lado de fora. Então a bolha é isso. Aquilo que nos impacta num filme como esse, que eu não vi, é justamente o fato de que está todo mundo dentro de um tipo de visão e aquela visão vai se chocar. É assim. Então tem coisas também que nos chocam. Volta e meia eles dizem, olha, tem um asteroide que vai atravessar entre a Lua e a Terra. Isso é muito perto, pessoal. Isso é muito perto. A gente não tem certeza se não vai ainda chegar demais para cá ou para lá. Como já aconteceu no passado, pode dar problema. Aí nós dizemos, uau! Aí nossa vida está toda assim equilibrada, tudo andando. Uma barragem explode ali, outra explode aqui, tudo andando, assim, normal, assim. E de repente tem um asteroide que vai passar por aqui. Então isso ops. Não foi nada, não foi um asteroide, foi só foi só o microfone. Queria arrumar aqui. Então, a bolha é crucial. De modo geral, a gente privilegia pensamento. O que a gente está pensando? Como é que a gente pensa para cá? Como é que pensa para lá? Mas o que determina o pensamento, pessoal, é a bolha, não é o pensamento. Se a gente entende o que está acontecendo, nós nos deslocamos naturalmente numa direção correspondente. Quando nós começamos a olhar os movimentos sociais, olhar a sociedade como um todo, nós podemos entender que o sofrimento ele não é apenas causado por posições negativas individuais, mas o nosso sofrimento, o nosso posicionamento depende centralmente das bolhas de realidade onde os nossos pais se colocaram, onde a nossa sociedade se coloca, onde nós nos colocamos coletivamente. Então, numa linguagem cristã, eu lembro que um tempo atrás se falava do pecado social, né, do pecado coletivo. Assim, né? Então, na visão budista não tem a noção de pecado propriamente, mas tem essa noção de que, dependendo da bolha, o pensamento ele se dirige de um modo... nós temos uma naturalidade de movimento justamente de acordo com a bolha. Né? Se vocês fizerem um esforço de tentar ir contra
o pensamento dominante que brota da bolha, vocês vão perceber como é muito difícil, super difícil. Então, todo ativista social, todas as pessoas que buscam trazer benefício, elas se defrontam com isso, né? Que é a normose, ou seja, tem algo pegajoso e que não se move, assim, tem uma inércia, uma impossibilidade de movimento. Mas os movimentos acontecem. A gente pergunta, como que os movimentos acontecem? Eles acontecem porque, de um modo lento, de um modo progressivo, por vezes aleatório, por vezes positivo e outras vezes negativo, as bolhas de realidade que as pessoas operam, elas se movem. Então, dentro de novas bolhas de realidade, comportamentos que antes a gente não imaginava possíveis, eles passam a acontecer. Então, quando nós olhamos fenômenos sociais como a ascensão do nazismo na Alemanha, a ascensão do fascismo na Itália, especialmente o nazismo na Alemanha, parece muito surpreendente, porque um país onde as pessoas tinham uma base de cultura, tinham uma base na ciência, na música, na filosofia, assim, grandes nomes nessas várias áreas, né? De repente, desce uma nuvem e as pessoas são capazes de fazer grandes atrocidades, né? Aí a gente se pergunta, como isso é possível? Quando, ao final da guerra, as pessoas são julgadas, aquilo não é suficiente, porque não foram aquelas pessoas. Ainda que tenham sido aquelas pessoas, não foram elas. Foi a bolha. Assim. Aí quando a gente pensa que são aquelas pessoas, a gente deixa a bolha escapar. Aí a bolha flutua e vai aparecer em outro lugar. Assim. Esse é o problema. Quando a gente faz um diagnóstico individual, isso não é uma questão individual. É uma questão complexa. Então, hoje nós estamos vendo muitas atrocidades por vários lugares, né? Um dos elementos que eu acho cruciais nesse tempo de agora é o estabelecimento claro de que existe pensamentos coletivos que simplesmente não respeitam o direito à vida, o direito à natureza existir e as coisas se manterem equilibradas. É como se houvesse um privilégio de todo o processo econômico em detrimento, seja do que for. Então, por um tempo, as pessoas vão sendo amassadas e a natureza, e chega o tempo em que as pessoas seguem amassadas e a natureza vai sendo destruída totalmente. É um comportamento estranho, porque os agentes desse processo, eles não são más pessoas. Eles são pessoas que promovem um tipo de ação. Eles estão dentro de uma bolha, e essa bolha de realidade aponta sempre na mesma direção. Uma das características dessa bolha coletiva que nós estamos mergulhados hoje, surge, por exemplo, nas últimas eleições, nas eleições subsequentes, todas, né? As que antecederam também, onde, inevitavelmente, a questão toda é colocada como uma questão de desenvolvimento econômico. A gente pensa, nós precisamos ampliar o desenvolvimento. Todos vêm e querem promover o desenvolvimento econômico. Então, essa noção de desenvolvimento econômico, ela vai atravessando os rios, atravessando as montanhas, atravessando os mares, atravessando as florestas, os povos originários, vai atravessando por cima de tudo. Por quê? Todos nós aspiramos ao desenvolvimento econômico, aquilo é tudo, né? E nós perdemos a capacidade crítica, nós perdemos a visão crítica, porque isso simplifica, a gente simplesmente faz isso e pronto. A gente pergunta, por exemplo, as nações mais desenvolvidas do mundo, elas estão com seus problemas resolvidos, e a gente vê as atrocidades que acontecem em escolas, em países desenvolvidos, a gente vê destruição ambiental, vê pessoas na rua, vê disparidade de renda acentuada. Então, se eles que conseguiram grande desenvolvimento, eles estão nessa condição, aquilo seria algo desejável para nós, mas a gente não chega a pensar sobre isso, a gente simplesmente se mantém em marcha, né? Aí quando vem o pensamento de que
Nós estamos num planeta finito, com a população duplicando a taxas fixas. População gigantesca. E cada um consumindo mais do que as gerações anteriores. Produzindo mais lixo do que as gerações anteriores. A gente não tem como resolver a questão do lixo. Nós estamos pressionados pela questão de energia, pela questão do esgotamento de materiais, esgotamento de terra arável, de água, e assim nós seguimos. Mas o que nós estamos aspirando? Estamos aspirando expansão contínua. A gente não chega a pensar se existe qualquer outra coisa a ser pensada. Nós simplesmente seguimos dentro da bolha, mesmo sabendo que não é possível, esse comportamento ele não vai se sustentar, não há como. Os estudos foram feitos já há muito tempo, nós temos agora final dos anos 60 até agora, passou 70, 80, 90, passou praticamente 50 anos dos estudos do Clube de Roma sobre a questão da bolha econômica, né? Então, nós tivemos tempo para amadurecer sobre isso. Então, a gente sabe que esse processo é insustentável. Não há como manter, né? Muitas pessoas notáveis já disseram isso, mas, como um todo, a nossa bolha segue na mesma direção. Eu lembro de um alerta da National Geographic, a Sociedade Geográfica Americana, eles dizendo que o petróleo que já foi descoberto no mundo, se for queimado, a atmosfera fica irrespirável. Mas a questão é saber como que esse petróleo não vai ser queimado. Como impedir que ele seja queimado? Porque aparentemente as pessoas querem transformar isso em um ativo econômico e produzir, espalhar na atmosfera tudo que diz respeito, né? Então nós não vemos uma forma de conter esse processo. As tradições espirituais, por exemplo, se a gente seguir meditando apenas, daqui a pouco passa um trator por cima, assim, né? Casualmente ia passar uma avenida ali, a pessoa não se levantou, ou passa uma avenida na frente e outra atrás, assim, a pessoa está ali. Então, essa é a situação, assim. Ou seja, individualmente, mesmo que a gente possa desenvolver essa dimensão, ela é uma dimensão para um tempo onde as montanhas ainda estavam paradas. Os rios corriam ano após ano do mesmo jeito. Então, nesse tempo, nós estamos sobre bolhas, né? Nós somos atacados pela bolha maligna. Nós somos invadidos pelos alienígenas. Então, a gente está com um tipo de inteligência que não dialoga com a biosfera. Ou seja, a biosfera ela não aprendeu ainda a lidar com o tipo de inteligência que nós estamos lidando, assim, que é uma inteligência que vai até o final. Se vocês quiserem ver o que significa uma inteligência que vai até o final, olhem o que aconteceu com Detroit, que não é muito falado também, né? Assim, toda a região de Michigan, muitas diferentes cidades, eu não vou dizer que elas viraram cidades fantasma, mas mais ou menos. Por exemplo, Detroit tinha mais de 2 milhões de habitantes. Atualmente ela tem 700 mil habitantes. Logo, 1.300.000 pessoas foram embora. Houve colapso econômico daquela região toda. Isso não é muito falado, né? Não sei, aqui no Brasil se tem alguma região que entrou em colapso econômico que a gente não sabe bem. Eu não sei, eu não lembro. Mas nos Estados Unidos tem esse colapso, que também não é muito falado, né? Aliás, também não é falado a dívida trilionária, né? E o déficit trilionário anual da economia mais importante do planeta, né? Assim, nós não temos esse déficit aqui no Brasil, mas os americanos têm, né? Então, eles não são um bom exemplo. É importante a gente olhar isso, porque quando a gente olha a nossa bolha, a imagem americana é intacta. Não tem nenhum problema lá. Mas eles têm essa região, né? E aí surge essa noção. O que acontece quando há uma quebra dessa estrutura econômica de uma região?
a terra passa a valer muito menos. Os prédios são abandonados. Os prédios deixam de valer. Porque as pessoas se levantaram e foram embora. Por que elas foram embora? Porque elas não têm mais como viver naquele local. Então aquilo perde o valor. Eu acho que é um pouco o que deve estar acontecendo nessas regiões onde as barragens explodiram. Qual é o preço do metro quadrado, se a gente quiser comprar alguma coisa ali? Não está valendo mais nada. Então tem um super prejuízo para uma quantidade enorme de pessoas. Aquilo valia, hoje não vale. Isso aconteceu com Detroit, toda essa região de Michigan. Então, quando ocorre isso, o que acontece? É uma bolha de realidade que se quebra. Então, o próprio valor econômico, a atividade das pessoas, a visão das pessoas, ela muda totalmente. Né? Nós podemos esperar esses eventos. Hoje, quando eu olho, por exemplo, os automóveis, 1.500 quilos transportando uma ou duas pessoas num trânsito congestionado, nós sabemos que tem um tipo de bolha que está terminando. Por quê? Porque não tem mais eficiência nesse processo. É um processo muito caro, muito poluidor, dispendioso, ocupa muito espaço urbano e não desloca as pessoas direito. Essa bolha, ela terminou. Pode colocar carros brilhando em propaganda, mas vai terminar. É muito, muito rápido isso. Não é possível manter, porque ele não cumpre a função. Mas as cidades, elas levam tempo para entender isso, né? E se nós tomássemos esse dinheiro todo, as pessoas se juntassem, em vez de comprar carro, cada uma desse uma cota para criar trens urbanos, a gente saía com grande vantagem. Assim, né? Cada um comprava uma pequena cota daquilo e a gente pagava os trens e botava os trilhos e fazia tudo funcionar muito mais fácil. Assim. Mas a gente não vai fazer isso, não sei bem o que vai acontecer. Né? Mas a noção da bolha como algo que nos domina, ela segue, né? E nós seguimos como no Titanic, né? A gente vai tomar champanhe ou fazer o que nós temos que fazer até o último instante. Mas o último instante chega. Por exemplo, chegou para Detroit, para a região de Michigan, e chegou para muitos outros lugares. Ela chega o último instante. Chegou também para quando as barragens se rompem, o último instante chegou. Era tudo normal até 2 minutos antes, até 1 minuto antes. E aí, o instante chega. Assim, é bom entender isso. Então, a bolha se quebra. Quando a bolha se quebra, nós pensamos para trás. A gente pensa, por que eu não vi isso antes? Como que eu não vi antes? Era óbvio, evidente. Aí, é como os comentaristas escrevendo no jornal depois da catástrofe econômica. Aí eles explicam tudo para trás. Só que no dia anterior eles não explicavam nada. Porque depois que a bolha rompe, é óbvio. Antes da bolha romper, a gente não vê. Então a questão toda é assim, como que nós vamos mudar a bolha antes da bolha romper? Essa que é a questão. A gente já entendeu que a normose vem da bolha. Como que a gente rompe a bolha? Então o processo é assim, como que a inteligência coletiva funciona? Não é mais como a inteligência individual funciona, mas como que a inteligência coletiva opera. Então agora eu cheguei no ponto de ter feito a introdução ao tema. Então agora vai começar o... É assim, vocês veem, é um tema complexo, precisa de uma introdução longa, né? É assim, né? É assim. Então agora vai começar. Então como que essa mudança pode ocorrer? Aí, se vocês olharem, existe algumas formas. No SEB nós já temos alguma experiência disso, né? Que é o que a gente chama de diálogos apreciativos. Eu não gostaria de limitar esse processo a essa técnica, ou essa abordagem. Não gostaria. Mas eu também não posso deixar de apresentá-la com essa ressalva, né? Que não se pense que é a única forma de fazer. Mas o que acontece é assim, por exemplo, o que nos une é a bolha, enfim, né? Então nós precisamos de bolhas melhores. Então a questão é assim, como fabricar boas bolhas? Essa é a
questão. Então, existe um método de fabricação de bolhas. Esse método, ele poderia ser um método autoritário, que é muitas vezes usado, né? Vamos supor assim, os grandes líderes populistas, né, incluindo de qualquer matiz ideológico, eles, de modo geral, gritam muito, né? Então, isso na época da Segunda Guerra Mundial era assim, né? Então eles eram imponentes e também eles usavam métodos de choque, né? O Hitler, a ascensão do Hitler, ele se deu batendo, organizando brigadas uniformizadas que marchavam, faziam demonstrações e batiam nos adversários. Então os adversários começaram a recuar frente a uma expressão agressiva. Tem um lado que não é muito comentado sobre o movimento nazista de Hitler, que eu acho muito relevante, que é o fato de que ele cuidava das populações também. Então eles faziam, essas brigadas, elas também faziam trabalho social. Elas cuidavam das pessoas, distribuíam comidas, elas evitavam que as pessoas ficassem em condição ruim, eles cuidavam das pessoas. Então isso produzia um tipo de fidelidade também. Então isso é muito notável, muito importante, porque a gente pode lembrar apenas o lado agressivo, mas eles tinham essa sensação de povo, eles achavam que tinham que cuidar do povo e também cuidar da natureza. Então Hitler tinha essa noção do cuidado da natureza, que também não é lembrado, porque a gente procura, de modo geral, é a história do vencedor, né? A pessoa começa a procurar só as coisas negativas. Mas o Hitler tinha um aspecto nacional-socialismo, então ele acreditava que tinha que cuidar da terra, da natureza e do povo. Só que ele usava um método agressivo e focado em inimigos, e com uma sensação de que ele poderia se sobrepor aos outros, porque, enfim, a nação ariana tinha mais qualidade, então ela ia terminar por colonizar os outros povos, né? Então tinha uma loucura dentro disso, né? Então existem esses processos que são piramidais, ou seja, de uma ponta brota a energia que imanta tudo. Esses processos, eles são transitórios, como vocês veem, de modo geral isso não funciona. Então, dentro de um processo mais, como eu vou dizer assim, mais sustentável, o que nós precisaríamos é um avanço da consciência das pessoas, né? O que não é muito fácil, né? Mas através do método de conversa apreciativa é possível. Eu vejo isso, né? Então esse método de conversa apreciativa, ele é a base da estrutura das redes. E eu vou agora, tendo feito essa introdução adicional, eu vou explicar o que é isso. Mas antes eu vou tomar um gole de água aqui. É assim, pessoal, a gente precisa gerar um sonho conjunto. Preferível se o sonho for um bom sonho, mas eventualmente qualquer sonho serve. O ponto mais importante não é que seja um bom sonho, mas seja um sonho sonhado por todos. Isso é o processo da conversa apreciativa. De modo geral, os sonhos são bons sonhos. E eu vou explicar então como é que... Então a gente se senta, por exemplo, numa assembleia aqui. Se a gente tivesse mais tempo, a gente podia fazer um laboratório disso, que é fácil e muito agradável e muito interessante, né? Então vamos supor que aqui nós temos 100 pessoas, a gente dividiria em 50 grupos de 2. Assim, 50 microgrupos de 2, 50 duplas. Aí cada um se apresenta para o outro, porque, por exemplo, nós estamos aqui, a gente não está conversando uns com os outros, não é verdade? Isso é uma falha. Nós estamos num processo piramidal, só eu falo. Isso é um tipo de opressão, né? Na verdade, todos vocês têm lucidez. Eu não preciso ficar falando. O ideal é que a lucidez brotasse de dentro de cada um, né? Assim. Então nós precisamos disso. Esse é um processo de ampliação
dessa capacidade de articulação e de lucidez. Eu acredito que o budismo inteiro pode ser trabalhado dentro dessa perspectiva. Em vez de a pessoa escutar simplesmente e tentar se aproximar, ela ouve de dentro e tenta avançar. É possível a gente fazer isso. Por quê? Porque nós temos a natureza primordial dentro e ela fala e ela se expressa. Mas originalmente não é esse o método, né? Mas a gente pode trabalhar assim também. Então a gente dividiria aqui 100 pessoas, 50 duplas. E elas têm um softwarezinho que elas deveriam seguir. O software é assim, o que está andando bem e como fazer para andar melhor. Eu acho isso de grande importância. Eu vou explicar imediatamente quais são os primeiros resultados. Os primeiros resultados assim, 50 pessoas do grupo conhecem outras 50 pessoas. Nós vamos sair daqui sem ter tido essa oportunidade. A gente se encontrou como um grande grupo, mas a gente não se conheceu. Eu acho isso uma falha, né? Eu já ia abusar agora, dizer, agora se levante e abrace o seu companheiro. Mas não é isso, não é assim. Não, isso não é insuficiente, não, isso é insuficiente. O ponto é assim, é que a gente precisa ouvir o outro. As relações que nós estabelecemos, elas surgem não porque a gente fala, mas porque a gente ouve. Então, quando a gente pergunta para o outro, o que está andando bem, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Brasil, a gente toma um tema. Poderia ser, por exemplo, na nossa escola, no lugar onde nós moramos, no nosso edifício, aqui no nosso condomínio, né? O que está andando bem, o que pode ser feito melhor? Isso pode ser explosivo para o condomínio, pode surgir uma coisa maravilhosa lá. No dia seguinte, está o pessoal fazendo horta e fazendo terraços e se reciclando água, botando painel solar, botando catavento, inventando alguma coisa, né? Então, o que está andando bem, o que pode ser feito melhor? A gente passa a se conhecer. Ideias muito boas que não teriam lugar para aparecer, como, por exemplo, vocês certamente têm boas ideias. Eu não vou ouvir, ninguém vai ouvir. Nós vamos embora ouvindo só mim, que é uma espécie de desgraça, assim, uma perda de tempo. E aí a gente se ouve. Depois, a gente junta 2 com outros 2. Faz um grupo de 4. Esses 4, aí o primeiro grupo de 2 tem um relator, né, que conta para ele, olha, nós 2 pensamos tais coisas, e conta para os outros 2. E os outros 2, nós pensamos tais coisas. A gente se apresenta, no fim, os 4 se conhecem. Então a rede começa. A rede é assim, 1 a 1 é costurado, é um tricô, é um crochê de 1 a 1. E nós começamos a nos encontrar e nos ouvir. Esses grupos de 4, eventualmente, podem se acoplar com mais 4. Mas se a gente deixar para o grupo de 4, aí daria 25, né? Então aí, vamos dizer assim, esses grupos de 4 se acoplam com outros 4, nós temos 8. Aí surge um grupo interessante, assim, todo mundo conta e vai falando, e ali aparecem as melhores ideias. Ali no meio sempre tem gente super especial que já viajou não sei para onde, que já foi para não sei o quê, conheceu o Obama, que é amigo do Trump, e aquilo... Sempre tem gente de todos os tipos, assim, né? Que tem uma riqueza. Por exemplo, uma sala como essa tem uma super riqueza. Eu vou embora sem descobrir essa riqueza, mas tem uma super riqueza aqui. Se a gente tivesse feito uma dinâmica dessa, apareceriam coisas muito interessantes. Aí surgem esses grupos de 8, né? Esses grupos de 8, vamos dizer, 10 grupos de 8 dá 80. Então nós temos 12 grupos de 8, mais ou menos, né? Completa as 100 pessoas que tinha aqui dentro, né? Então esses 12 grupos, cada um deles tem um relator e diz, olha, aqui aconteceu isso, nós vimos isso, e nós pensamos tais coisas, tivemos tais ideias. No final dessa apresentação, que é uma espécie de uma assembleia, existem muitas ideias boas sobre o que poderia ser feito, como que as coisas podiam ser encaminhadas, né? Então surge um sonho coletivo. Só que esse sonho que está expresso nas múltiplas ideias, ele tem uma energia, que é a energia do nosso encontro.
Então esse sonho nós não vamos esquecer. Ele é um sonho que se torna vivo, ele muda o referencial da nossa vida, num certo sentido. A gente muda a nossa visão de mundo, porque as pessoas agora, a gente escutou muito o que está sendo feito, o que é bom, o que pode ser feito melhor. A gente descobriu que tem muitas coisas boas a serem feitas. Isso passa a fazer parte da nossa visão de mundo. É assim. Então, esse processo, eu considero que é uma forma de resposta à abordagem desse mineiro, que o Luiz Gonzaga, que vocês vão conhecer, cujo livro está para vender aqui também na nossa lojinha, né? Ele trata da refundação do Brasil. Então, o Luiz Gonzaga diz que o Brasil ele surgiu como a primeira experiência multinacional, assim, né? Então vem uma outra nação, chega aqui, traz trabalhadores de outros lugares, traz a cana-de-açúcar que não era daqui, né? Traz uma tecnologia que não existia em lugar nenhum, que era a usina de cana, não existia isso. E passa a produzir para exportação, sendo que, naturalmente, todo o benefício da atividade é levado para fora do país também. Ou seja, o pessoal aqui só ficou com o esgotamento progressivo da terra e o domínio que vem vindo e os rejeitos todos, incluindo os rejeitos humanos, né? As cicatrizes e as dores humanas todas que surgiram desse processo, né? E isso também provoca a sensação do povo brasileiro que vai surgindo como subproduto desse processo, vai surgindo a sensação de que nós lidamos com uma instância superior que nós não temos acesso, que determina as coisas que vão acontecer nas nossas vidas. Então a gente nunca chega a se levantar, nunca chega a pensar o que nós queremos. É assim. Então, por exemplo, a maior parte dos empreendimentos por aqui, que agora nós estamos vendo as consequências, eles não foram pensados pela sociedade, a sociedade não aspirou isso. É parecido com a chegada dos portugueses da cana-de-açúcar. Eles chegaram, fizeram aquilo e foram embora. E a gente não sabe por onde é que foi aqueles benefícios, né? É assim, e aquilo continua. Hoje, nós estamos nos preparando para nos opor a um projeto lá no Sul, que vai construir a maior mina, vai estabelecer a maior mina de carvão a céu aberto do país, né? Assim, em nome do desenvolvimento. Aquilo fica a 15 quilômetros de Porto Alegre. Aquilo é pior do que qualquer outra coisa que já foi pensada, né? Eu fico, assim, admirado que alguém possa pretender fazer uma mina de carvão a céu aberto naquela região, ou em qualquer outra região. Nós estamos terminando a era do combustível fóssil. Nós temos que partir para outras coisas. Mas como nós não temos uma consciência nacional, a gente não pensou sobre isso, não se expressa, não conversa. Aí as pessoas vêm, implantam uma coisa dessa e pronto. E nós, dentro de uma bolha de normose, nós seguimos no nosso Titanic, assim, né? Próximo do iceberg, né? Aquilo vai indo. Quando bate no iceberg, quem é que conserta? A população conserta. Quanto é que vale o ar limpo e a natureza equilibrada? Isso vale muito para nós, mas a gente não consegue converter isso em moeda. Mas a gente percebe quando o ar limpo e os rios e as montanhas desabam, que a tragédia chegou, né? Essa conta, ela vem para nós. Uma conta que vem para nós, não entendo. E aí nós vamos pagar isso? E é assim, aí nós pagamos. É assim. Então, já nos anos 70, se dizia, essas grandes organizações, elas privatizam o lucro e socializam o prejuízo. Aí passou 50 anos e elas seguem privatizando o lucro e socializando os danos. Mas isso já não seria conversa apreciativa, isso é conversa crítica, né? A conversa apreciativa não olha isso. A conversa apreciativa é mais rápida.
A gente não se opõe, não tem inimigo, não tem luta. A gente constrói realidades. Por exemplo, a gente pergunta assim, como a gente começou a se perguntar lá no Sul, como muitas regiões, muitos países passaram a se perguntar e a definir direções, né? Por exemplo, a gente pensou, o Rio Grande do Sul podia se ver livre totalmente dos agrotóxicos. A gente colocar essa meta. Trabalhar com a noção de dignidade. Então, isso foi surgindo dos nossos grupos, das conversas. Então, surgiu a noção de dignidade. A gente deveria colocar a dignidade como um referencial elevado. Nada que afete a dignidade das pessoas, a capacidade das pessoas terem suas vidas e terem sua tranquilidade, e as florestas e a natureza também poderem viver desse modo, né? Aí surgem essas perguntas, né? Será que isso é possível, não é possível? Como que a gente faz? Né? Nós vamos encontrar países gigantescos, como a própria China, que, defrontados com a questão ambiental intensa, a ponto deles terem muitos problemas de saúde e também suspensão de voos, e o ar fica irrespirável e a visibilidade desaparece nas grandes cidades, né? Eles começaram a adotar políticas ambientais assim, decisivas, né? Então eles agora elegeram uma grande região, que eles chamam a região de Hunan, para criar como um projeto piloto de uma sociedade sustentável e equilibrada com a natureza. Eles decidiram uma grande região fazer isso, né? Eu acho que a gente podia definir Minas Gerais como uma região para isso, assim, né? Definindo. Bom, aqui é a região sustentável. Aqui nós vamos ter o projeto piloto disso. Quando surge essa noção de um projeto piloto, desse modo, quais são as necessidades imediatas que brotam? Por exemplo, nós temos que mudar a legislação. Nós precisamos de uma legislação que acompanhe isso. Nós precisamos fontes de energia que não tenham um desequilíbrio. Então, combustível fóssil zero. Nós vamos partir para a eletricidade solar, cataventos, biodigestão, e vamos utilizar coisas recicláveis, né? O que nós vamos fazer com o lixo? Como que nós vamos fazer com a água? E começa a pensar. Quando começa a pensar, começam a aparecer soluções. Quando começam a aparecer soluções, aparece a tecnologia correspondente. Aparecem também os procedimentos sociais correspondentes. Quando isso aparece, você tem tecnologia para vender. Você tem alguma coisa, tem conhecimento para vender. Então a atividade econômica se expande também, mas se expande de um outro jeito. Ela se expande numa direção favorável. É como, tristemente se diz que boa parte do desenvolvimento das tecnologias que nós estamos trabalhando hoje, elas vêm do esforço de guerra, né? Então o celular veio do esforço de guerra, o GPS veio do esforço de guerra, todas essas coisas vieram desse modo. Também muitas tecnologias vieram da corrida espacial. Hoje, quando se pensa, vamos colocar pessoas numa colônia em Marte, eles também pensam que isso vai produzir muitos diferentes tipos de tecnologia que vão ser possíveis de comercializar. Então, do mesmo modo, quando nós pensamos, nós sonhamos algo equilibrado, onde as pessoas possam estar felizes, a natureza está bem e tudo andar, nós vamos gerar conhecimento, nós vamos gerar pesquisas, isso estimula os jovens, estimula as pessoas, empreendedores, todo mundo começa a brilhar e pensar que aquilo é uma coisa possível. Então a gente pode, desde um sonho como esse, avançar, né? Então a ideia da rede é assim, nós não vamos fazer um sonho budista, né? Apenas, nós temos nossos sonhos budistas, mas na verdade a gente poderia, por exemplo, convidar muitas diferentes instituições religiosas, diferentes tradições, e grupos ambientalistas, e grupos filosóficos e psicológicos, e grupos de vários tipos de ativismo, né, para fazer isso. A gente se encontra e pensa, como que está indo, como pode ser melhor, o que está indo bem, como pode ser melhor. E gerar sonhos coletivos. Esses sonhos, eles vão terminar povoando também a mente dos políticos que vão surgindo
e nós vamos ter leis que vão se acoplar a esse processo, né? Isso vem na perspectiva de que a vacuidade é a realidade. A realidade, ela não é sólida. A realidade, ela é o que nós construímos como a realidade. A realidade tem o poder do sonho, ela tem o poder da bolha construída, né? Então, esse é o processo. E, especificamente, a gente começou a falar mais em redes, justamente quando houve as eleições no ano passado, onde nós fomos pressionados também, né? Porque as pessoas engajadas nas eleições, nas várias campanhas, elas pediam que as pessoas se pronunciassem, se posicionassem dentro das opções que estavam estabelecidas, assim. E nós fizemos reuniões desse tipo lá no Sul, e a gente chegou à conclusão que a gente não deveria se posicionar. Por quê? Porque nós não estamos dentro de uma campanha eleitoral, nós temos uma agenda permanente. A agenda eleitoral, ela é curta, ela vem e as pessoas que estão envolvidas depois desaparecem. Eu acho, assim, vergonhoso que os temas do debate eleitoral não sigam. Os temas do debate eleitoral, eles não são do debate eleitoral, são da nossa vida. Então, nós precisamos manter as redes ativas e nós precisamos seguir pensando, seguir sonhando e seguir agindo. Então, a noção das redes é essa, é manter uma agenda própria, progressiva, que inclui os aspectos legais, que inclui vários níveis de atividades e também ações práticas, assim. Então, a noção das redes, ela dialoga com o aspecto da auto-organização e do reencantamento, né? Então, nós precisamos reencantar nossas vidas. Quando nós sonhamos coletivamente, as nossas vidas se reencantam. Aí nós nos engajamos. Eu, particularmente, sinto a necessidade dos adultos dessa geração poderem oferecer opções melhores sobre o que fazer com a vida para os jovens. Que não seja simplesmente mergulhar e buscar postos de trabalho dentro de uma normose tipo Titanic, assim, né, que vai em direção a algo insustentável, né? Hoje nós não temos mais um Titanic seguro mesmo. A gente não tem mais algo seguro. Então, eu acho muito vergonhoso para a nossa geração, para as gerações que também me sucederam, dos adultos, né, de não ter opções criativas para que um mundo sustentável possa ser criado. E a gente empurra os nossos jovens em direção a mesmo nível de opções insustentáveis e alienadas, né, que nós mesmos tivemos que enfrentar, assim, né? Eu acredito que essa atividade das redes é uma atividade crucial. Eu até convido vocês para o evento que nós vamos fazer no final do ano. Dessa vez a gente vai fazer os 108 horas, tradicional do fim do ano, a gente vai fazer em Recife, né? E nós vamos fazer provavelmente o maior evento até agora, assim, das 108 horas. A gente vai fazer como um evento da rede. A gente vai fazer dentro de uma organização cristã, né? Já nesse diálogo, assim. Enfim, eu acho que eu expliquei mais ou menos, né? Essa é a ideia. Agora é só mudar o mundo. Fácil. Mas quem preferir entrar em retiro, nós estamos com as áreas de retiro acontecendo, aquilo tudo super bonito, né? Agora, o retiro do Bacupari está numa etapa interessante. A gente está fazendo a primeira avaliação. Então, acho que nesses dias, entre hoje e amanhã, a gente vai sentar em roda e vai perguntar o que foi bem, o que está indo bem, o que a gente vai melhorar. Como é que está o prédio, como é que está a comida, como é que estão as rotinas. A gente fala menos, fala mais, como é que a gente faz, estuda mais, estuda menos, medita mais, como é que a gente faz. Então a gente está estudando esses vários itens. Assim a gente vai aprendendo a como fazer melhor,
funcionamento geral. Assim, né? Aí nós vamos indo. Hoje nós estamos com essas áreas de retiro no Bacupari, Jatavana, Viamão um pouco, né? Mas Viamão é mais agitado, tem mais movimento, né? E temos também a área de retiro sendo construída no Mendilá, em Santa Catarina. Aí a gente vem vindo assim, né? Aí no Sukhavati, em Curitiba, né? Nós também temos uma área super boa e a área de retiro também está sendo constituída. Lá tem uma comunidade de umas 100 famílias na terra, né? 80 hectares. E depois nós temos Alto Paraíso também, com 45 hectares. Nós estamos avançando, né? E aí a gente tem a Bahia, e agora está surgindo no Sudeste, né? O SEB Sudeste em Minas, em Juiz de Fora. Essa é uma área, acho que tem 140 hectares, uma área lindíssima, né? Que eu saiba não está submetida a nenhuma barragem. O pessoal foi lá olhar assim, né? Porque está todo mundo agora com uma situação. A primeira coisa não é como é que é a terra, é saber se tem uma barragem mais acima, né? Assim. Então é um lugar super lindo. A gente está muito feliz porque é uma região que fica próxima de Minas, de algum modo, né? Próximo, bom, é dentro de Minas, né? Mas Juiz de Fora, para os cariocas, aquilo é mais Rio de Janeiro do que... Né? Então, Juiz de Fora fica próximo do Rio, próximo, né, de Belo Horizonte, de algum modo, assim, né? E de São Paulo também. Então, o SEB Sudeste. Né? A gente acha que essa vai ser uma área maravilhosa, né? Marcelo que está dirigindo esse processo, está liderando o processo, né? Eu estou acompanhando aqui, dando força, né? Fico feliz, né? Então, um pouco mais ao norte a gente tem o SEB rural do Recôncavo, na Bahia, e depois a gente tem o SEB da Armata, né? O SEB da Armata está lindíssimo, vocês não percam essa oportunidade também de dar um pulo lá numa certa hora, né? Então, nós estamos com uma sala muito linda, a gente provavelmente vai ampliar bastante agora o templo central. E são as áreas de retiro isolado mais antigas, né? A gente está bem instalado na parte dos retiros também. Então é assim, a gente vai fazendo esses vários blocos, as várias coisas acontecendo, né? É assim. Em todos esses níveis tem a visão que a realidade não é fixa, não é rígida, ela coemerge conosco, ela é não dual. Ou seja, quando a gente olha, nós construímos a realidade de um certo modo. Então a gente precisaria, nós temos esse desafio agora de fazer isso de modo social, né? Assim, enquanto sociedade. Talvez a gente consiga, né? Eu não vejo outra chance, confesso para vocês assim. Isso não é uma questão assim do Brasil, né? É uma questão planetária mesmo. Uma questão séria. Então eu vou deixar um tempo para alguém também poder falar, né? Enfim, se a gente estivesse nos grupos todos, aí teria muitas ideias, iam aparecer. Assim a gente tem nesse processo piramidal, ultrapassado, onde um fala e todo mundo fica quieto, né? A gente tem poucas oportunidades, mas eu gostaria de ouvi-los de algum modo, assim, também, para que a gente também possa se ouvir uns aos outros. Tem o microfone, né? Não sei se tem alguém da Unipaz aqui que queira dizer alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Só para dizer que eu acho que a questão das barragens, né, eu estou numa zona muito perto, é aquela coisa que o senhor sempre fala que é tão grave, né, que é a zona onde não se vê, né, que é ligado. Então, nesse momento, meu voto é de esperança, porque ele está visto. E eu estou vendo muitas comunidades movimentar. Uhum. Não tem nada de novo.
consciência. Eu estou com muita esperança de que nessa consciência, muita gente que ainda está no Titanic sirva para muitas coisas, como o senhor foi falando, talvez até ajude a evitar o Rio Grande do Sul entrar nessa. Né? Então, é só isso. Acho que assim, é um momento grave, né? Mas eu até como médica gosto muito quando o diagnóstico está na frente. Chegou. Os mulheres estão de frente com isso e o planeta todo. Então, eu acho que o olhar é de reconstrução. A Unipar sempre trabalhou com isso, né? Uma instituição de relatório e tal, como os que estão aqui. Eu acho que esse trabalho não é novo. A gente está pronto para isso também. Talvez muitos a gente nem sabe que está tão pronto. A gente, nessa hora que a gente acha os recursos. É isso que eu queria contribuir. Muito obrigado. Obrigado. Aqui, ó. Hoje de manhã a gente estava lá no hotel, né, fazendo uma gravação. Uma conversa sobre essas questões, né? E na Unipaz, fundada pelo professor Pierre Klein, fez 30 anos agora em 2017, estão fazendo 32 anos. O nosso foco tem sido sempre a educação para a paz, na ideia de que, no nível que a paz se instala em cada indivíduo, a gente vai construindo essa sociedade do nosso sonho, né? Então eu vejo que essa proposta, ela vem a calhar nesse momento, porque pode direcionar o projeto de educação da Unipaz para algo mais, talvez mais objetivo nesse momento de construção de um sonho, porque esses 30 anos de experiência na Unipaz tem sido muito frutífero e muito animador, porque essa metodologia participativa é uma piramidal mista, digamos assim, tem sempre um facilitador, mas tem sempre a escuta e tem sempre o compartilhar de experiência. Talvez está chegando em boa hora esta ideia de convergir o sonho comum. Eu acho. Poderia ser os próximos 30 anos da Unipaz, talvez, quem sabe. Muito bom. Muito obrigado. Ó. Sim. Muito bom.
não sei como é que a gente vai fazer o microfone se deslocar aqui. Tem como? Boa noite. Eu acho que tu pode vir aqui na frente, aqui, depois fica mais fácil para falar, né? Eu achei extrema. Boa noite. Boa noite. Gosto muito de escutar o senhor, gosto muito do trabalho do Sérgio. Obrigado. Achei interessantíssimo essa ideia das dinâmicas de grupo como potencializador do surgimento de ideias que transcendem aquele mundinho pessoal, que fazem nascer ideias surpreendentes dentro de uma mentalidade coletiva. E me ocorreu se essa metodologia que é aplicada num ambiente como esse auditório, por exemplo, né? E que rompe com a lógica do individualismo, né? Que é a lógica que a gente opera naturalmente, e produz coisas tão interessantes. Se uma metodologia como essa, com adaptações, não poderia ser transferida, por exemplo, para o gigantesco auditório que hoje existe, chamado internet, onde as pessoas também seguem padrões de comunicação umas com as outras, mas padrões que são basicamente individualistas também, por mais que pareçam estar em diálogo, né? Parece haver uma projeção desse ruído característico do nosso individualismo no nosso mundo pragmático, físico, convencional, que é transferido e aumentado nas redes sociais, o que gera uma defasagem de compreensão, e o resultado em ruído é maus entendidos, excesso de polarização, né, uma energia vibracional e emocional muito nefasta, muitas vezes. E fico pensando se esse grande auditório chamado internet, esse auditório planetário que existe hoje ao acesso de todos, se não se poderia adaptar essa mesma metodologia tão interessante com adaptações provavelmente necessárias, que incluísse a compreensão da lógica na comunicação nas redes sociais, para fazê-las convergir para interagir com a lógica dessa metodologia que o senhor propôs. Isso não seria tremendamente interessante. É apenas uma intuição que me surge aqui agora, e não sei se alguém já está pensando isso, mas eu acho que é algo muito legal da gente pensar. Eu vou responder brevemente, né? Nosso último encontro, a gente elegeu esse como um tema crucial, assim. A gente já fez algumas tentativas. Então, no período das eleições, a gente fez, por exemplo, reuniões em diferentes lugares, e teve o fechamento conjunto. Por exemplo, é como se esse auditório aqui tivesse feito todas as dinâmicas, e outros auditórios tinham feito dinâmicas. Aí nós aparecemos no mesmo momento, e as dinâmicas de cada sala ouviam o que tinha acontecido nas dinâmicas das outras salas, né? Então é uma coisa mista, não era propriamente assim, mas a gente usou esse meio. Eu acredito que isso pode dar resultados extraordinários, porque a gente vai multiplicando os números de pessoas que podem ter, e muito rapidamente a gente pode ver sonhos muito amplos e positivos surgindo. Quando essas visões amplas e positivas elas surgem na imagem da mente, é como se aparecesse aquilo que a gente chama no budismo de terra pura. As terras puras aparecem. As terras puras são visões que transformam o nosso cotidiano numa direção positiva, facilitam o caminho, facilitam as nossas vidas, melhoram a saúde de todo mundo, e tem o poder, por exemplo, de conter perturbações mentais, elas têm o poder de realinhar as pessoas. Porque, por exemplo, esse método, eu não trouxe essa abordagem, mas esse é um método também de cura pessoal. Porque há um nascimento, quando ela aparece
no grupo e fala para o outro, ela está se curando. Ela, ao ser ouvida, ela está se curando. Quando ela se manifesta num grupo maior e é ouvida, ela passou a existir numa dimensão positiva. Então, é muito importante que isso aconteça. Então, isso reforça as pessoas, né? Quando esses grupos se estabelecem desse modo, o grupo, de repente, começa a existir também. Ele ganha um sentido e um engajamento. E as pessoas sentem isso no seu corpo, a energia delas muda. Isso é o que a gente vai chamar também de reencantamento, né? Reencantamento pessoal e coletivo. A nossa vida muda. Boa noite. Meu nome é Alessia. Eu queria dar um testemunho aqui, lembrando de novo do nosso mestre, nosso Buda. Eu considero um Buda, que é o Shagdu Tulku Rinpoche. Que quando a coisa estava muito preta, quase chegando perto do Titanic, ele lembrava, pode ficar muito pior. Então, aí surge a esperança e o engajamento das pessoas. Não é por acaso. Eu fui, considerem dentro do meu coração, quem que me, como que eu falo, empurrou, falou com muita calma, com muita paz, com todos os jeitos, foi Pierre Vai. Eu fui assistente dele durante muitos anos, na UFMG. E ele que me levou, por bem e por mal, e não é por mal, para o Shagdu Rinpoche. E maravilhoso. E eu estou vendo o sonho do Pierre Vai aqui, dentro do meu coração e dentro do coração de nós, de Minas Gerais. Eu já coloquei no Facebook, vão fazer alguma coisa, porque estão querendo, tem o risco, e é verdade, de tirar Minas Gerais do mapa mundi. Nós não vamos deixar, inclusive com essa nossa aspiração. E outra coisa, que eu lembro do Shagdu. O mestre do Shagdu Rinpoche foi o mesmo mestre do Pierre Vai, que o Pierre Vai fez o treinamento Vajrayana, 3 anos, 3 meses. E eu visitei lá na França. Conheci o Mathieu Ricard. Todos estão pensando também no Brasil. Por quê? Brasil é o mundo. Tudo é a unidade. Aquilo que o Shagdu falava com a gente, um é todos. Eu estou aqui falando em nome de todos. Eu não tenho a mente búdica, eu só acredito que eu tenho a mente búdica porque o Shagdu me falou, porque eu ainda não sei que eu tenho, não. Então, assim, eu não vou negar uma pessoa que eu considero Buda. Ele falou, você tem a mente búdica. Ai, meu Deus. Então, eu estou aqui por causa dessa mente búdica, porque eu ia falar, quem sou eu? Eu não tenho nada para contribuir. Mas, na hora que eu penso, não, o Shagdu falou, se eu tenho a mente búdica, todo mundo tem, nós temos que nos unir. Então, uma coisa, não vamos pensar muito em espaço físico só, porque eu conheci lá na França, que é famosíssimo, onde do Dijon Rinpoche, e eu fui na casa do Dilgo Khyentse Rinpoche. Né? Minhas lágrimas, eu chorava de alegria. É uma coisa viva, ele está vivo. Porque as pessoas não morrem. Shagdu Rinpoche também me explicou, e eu acredito. Posso, às vezes, esquecer muito. Vamos lembrar, as pessoas estão vivas. Então, nós estamos vivos aqui. Então, outra coisa, convivo com pessoas católicas. Nós estamos vendo o nosso mestre também, o Dalai Lama, ele está se reunindo. Não sei se vocês prestaram atenção, o Papa Francisco escreveu um livro depois que ele encontrou com o Dalai Lama, com ideias parecidas, que é Deus é Misericórdia. E eu já entreguei esse livro para pessoas católicas que estavam com ideia de suicídio. Então, claro que eu olho o psiquiatra, olho tudo, o padre vai lá, todo mundo. Mas esse livro também contribuiu. Então, eu acho assim, está na nossa era, que o Pierre fala, e Shagdu, nós temos que nos unir com a contribuição. Essa metodologia que o senhor falou é muito importante. E eu sou terapeuta de família, fiz uma formação na França também, atendo bebês. A gente tem que esperar o menino chegar lá com 20 anos para sair armado e matando a gente. Vão atender o neném na barriga da mãe,
com todo mundo. Então, assim, sou irmã Vágera aqui de quem quiser. E mesmo que a pessoa não quer, a gente é. Então, eu acho assim que esse trabalho que o senhor faz, que é dinâmica de grupo, o senhor foi professor, por um lado, largou de ser professor, mas nunca largou. O senhor é um mestre, o senhor é um Buda. Isso aí, Tiago do Rinpoche deve ter falado do senhor. O senhor tem a mente búdica também, então eu falo que tem. Eu acho assim que a gente tem que trabalhar em conjunto. Outra coisa, eu atualmente estou fazendo um curso que ninguém sabe, talvez seja o primeiro no Brasil, com a ex-mulher do Pierre Vaio, que ela também teve o mestre Vágera. Ela está fazendo, igual ela fala, 87 anos. Então, ela criou um curso, tem de graduação para yoga, baseado também no budismo tibetano. E eu estou fazendo como é que fala? Mestrado. Então, eu estou pensando da gente poder se unir, que o bem comum é o mais importante, não é? Vão entrar nessa de pôr nossa mente búdica para funcionar, e vocês têm que me lembrar que eu tenho, porque eu esqueço. Tá? Então, eu queria agradecer, e eu acho que nós estamos no lugar certo. E, assim, não vão deixar tirar Minas Gerais e o Brasil nem do mapa mundi, não, tá bom? No bom sentido. Aí. Temos a mente búdica. Muito obrigada. Gratidão total. Obrigado. Com respeito a essa questão do método de utilizar a internet, etc., né? Se alguém tiver alguma boa ideia, por favor, escreva. Não vamos deixar as boas ideias desaparecerem assim, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante. De repente vai surgir um software que vai permitir esse funcionamento de uma forma melhor. Assim, né? Mas eu acho que talvez esteja na nossa hora, né? Então, eu acho que a gente podia se despedir, né? E fazer a dedicação, que os méritos se encontrem, se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, mais destrutivos. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lome chosun, ring lonche, zalin sasun, parpel drogyu chosun, wadang medral do sungelencho. Muito boa noite, muito obrigada.